Olá, gente! Show de bola, bacana, de volta aqui. Vamos agora à concordância nominal 3, né? A gente estava na concordância nominal 2 e agora vamos à concordância nominal 3. Bacana. Bom, a gente encerrou falando daqueles casos em que o verbo ser concordaria de maneira específica, especial, né? Então nós vamos continuar falando de casos especiais, tá certo? Então, há alguns casos bem delicados, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, lembrando sempre aquele detalhe: quem manda no verbo é o sujeito, do mesmo jeito que quem manda no homem é a mulher, né? Não disse isso? Então eu vou retomar a nossa conversa. As meninas adoram essa história, né? Pois é verdade, vocês mandam na gente mesmo, viu? Fazer o quê? Vai, vou desaparecer, foi, já era. Concordâncias especiais. A primeira é com a expressão dos que. Essa expressão ela é muito legal, ela é muito tranquila de lidar. Inclusive, eu gostaria de já abrir os trabalhos aqui com um comparativo que facilita muito. No presencial eu sempre coloco, e aqui também, claro, vou colocar, obviamente, né? Então seria o seguinte, ó. Se nós temos um dos que compondo o sujeito, ou uma das que, feminino ou masculino, você poderá jogar o verbo tanto no singular quanto no plural. Contudo, se for um... Opa, vamos mudar a cor aqui. Perdão, errei aqui a cor. Pronto, vamos de azul. Se for um dos apenas, ou uma das apenas, aí a conversa é diferente. A gente só usa o singular. Deu para perceber? Ok, esse mesmo raciocínio se aplica a situações parecidas, tipo assim, ó, cada um dos que, cada uma das que, cada um dos, cada uma das. É um raciocínio igual, tá? Então, isso vale para um dos que, uma das que, ou cada um dos que, cada uma das que, ou cada um dos médicos saiu, cada uma das enfermeiras saiu. Entendeu? Este é o esquema. Então, um dos médicos, João é um dos médicos que saiu, ou um dos médicos que saíram. Deu para perceber? Joana é uma das enfermeiras que pediu demissão, ou Joana é uma das enfermeiras que pediram demissão. Tá certo? Então é uma concordância especialíssima mesmo, e fácil, né? E fácil de lidar. Então, vamos voltar lá, volta comigo. Eu pus aqui uma explicaçãozinha, e gostaria de ficar muito mais preso a duas frases que aqui aparecem. Olha só como é tranquilo, gente. Ricardo, vamos aqui pegar o pincel. Ó, Ricardo foi um dos que fez o exercício, ou posso dizer que Ricardo foi um dos que fizeram o exercício. E a gente usa um raciocínio muito lógico, ó. Quando eu digo assim que Ricardo foi um dos que fez o exercício, eu pressuponho assim, não foi só o Ricardo quem fez o exercício. O João fez, a Patrícia fez, a Maria fez, o João fez. Então, Ricardo fez, mas outros também fizeram o exercício. Daí a possibilidade de singular e de plural. Agora, quando nós temos a estrutura, um dos alunos fez o exercício, bom, aí eu só posso pensar aqui, de todos os alunos, somente um fez o exercício. A frase não revela quem, mas se quisesse poderia. Um dos alunos, vírgula, João, vírgula, fez o exercício. Tá vendo? Quando João vai ser um aposto de um dos alunos, claro. Tá? Entendeu? Deu para perceber o movimento aí? Um dos alunos, vírgula, João, vírgula, fez o exercício. Então, a estrutura ela é extremamente fácil, não dá para se confundir, não é? Usa esse truque que você vai detonar lá, não vai perder essa questão de modo algum. Bacana? Então vem comigo, vamos descer mais um pouquinho, ó. Outro caso especial com expressões aproximativas. Como é que é isso, Eli? Bom, vamos lá. As expressões aproximativas, elas representam em algum momento perigo. Que momento é este? Bom, vamos cá, vem cá. Há uma situação em que realmente nós podemos ter um certo perigo. É quando a gente tem, vou voltar lá para a gente poder apresentar, essas expressões aproximativas são estas que dizem cerca de, perto de, mais de, menos de, não é? Elas dizem estimados, elas não dizem certeza com relação à quantidade, ela apenas dá assim algo que pode ou não pode.
eu penso que de todos estes casos, somente um aqui merece nossa atenção especial, que é o mais de um. Porque sem querer você pode cometer um vacilo. Este vacilo a gente chama de concordância ideológica. Que nome bonito, que nome chique, concordância ideológica. Mas uma coisa é simples, gente. Vocês já ouviram pessoas falarem assim, não já? A gente vamos sair. Vocês não já ouviram? É muito comum que determinados estratos sociais ainda conservem essas estruturas como estruturas corretas, né? A pessoa, quando diz a gente vamos sair, ela está pensando da seguinte maneira: ela sabe que no fundo a gente é a mesma coisa que nós, ou seja, nas ideias, né? Daí o nome concordância ideológica, né? Nas ideias, eu vou desenhar um cérebro aqui, tá? Imagina que isso aqui fosse um cérebro, tá? Coisa horrível, ele não parece um cérebro, não parece um cérebro, né, gente? Olha um cérebrozinho aqui, tá vendo? Nas ideias da pessoa, né, na mente da pessoa, é como se fosse uma espécie de nós, né? Só que a estrutura frasal é toda em singular, gente. Veja, é a gente. Então, se é a gente, eu vou interpretar a gente como ela. Então, ela não é ela vamos, é ela vai sair. Certo? O nome dessa concordância é ideológica. Aí eu não falo assim. Ok, show de bola. Mas sem querer você pode dar essa mancada aqui, que é uma outra forma de concordância ideológica. Eu vou pegar aqui o vermelho, o azulzinho e vou escrever assim, os Estados Unidos, vem pra cá, vamos pegar o A. Os Estados Unidos, vamos ajeitar aqui. Unidos, perdeu o jogo. Os Estados Unidos perdeu o jogo, estava ganhando e perdeu de 2-1. Beleza. Olha, isso aqui é o que nós chamamos também de concordância ideológica. Você está concordando com a ideia que essa palavra passa. Quando a gente lê a gente vamos sair, a pessoa está concordando com a ideia de plural, que a expressão a gente remonta. E quando a gente lê os Estados Unidos, o nosso cérebro, né, o nosso brilhante cérebro, pode interpretar como o país. E aí, perdeu. Só que, na verdade, ele tem todos os indícios de plural. Os Estados Unidos. Então não é perdeu, é como? Os Estados Unidos perderam o jogo. Deu para perceber? Show de bola? Bacana. Volta comigo. Então, é possível que, veja, eu falei de concordância ideológica para explicar o seguinte. Eu dizia, o caso mais perigoso é o mais de, porque eu tenho medo de você fazer o seguinte. Mais de uma pessoa, você pode pensar com as suas ideias lá no seu cérebro, né? Você pode pensar assim, se é mais de uma pessoa, são no mínimo duas, então eu posso tanto dizer protestou, como posso dizer protestaram. É isso ali, eu posso dizer mais uma pessoa protestou, mais uma pessoa protestaram contra a lei? Não, você não pode dizer protestaram. Porque você não vai concordar com a ideia que o sujeito passa. O sujeito realmente passa uma ideia de plural, mas o que você está enxergando dentro do sujeito é uma expressão singular, uma pessoa. Então uma pessoa protestou. E nada de dizer mais de uma pessoa protestaram contra a lei. Isso será errado, tá certo? Mesmo que você ainda continue pensando, mas não entra na minha cabeça, para mim é protestaram. Tá, porque você está concordando com o seu cérebro. Concordar com a gente é muito mais fácil do que concordar com a norma, não é? A norma, ela sempre impõe. O que a gente pensa já é algo que nós concebemos como correto. Então não dá para continuar pensando dessa maneira, tá certo? Eu concordo, na verdade, com um número que aparece aqui dentro. Se é uma pessoa, uma protestou. Se eu digo mais de 20 pessoas, 20 protestaram. Cerca de 6 homens, 6 discutiram. Sempre concorde com o numeral que aparece aqui dentro. Foi? Beleza, continua ali, continua fácil. Ok. Beleza, olha, o que eu vou mostrar agora é uma raridade, mas é possível, gente. A expressão mais de um, ela tem uma chancezinha de autorizar o plural. Mas veja aí, calma, ele é uma contradição. É uma contradição, é uma exceção mesmo. É algo raro, algo que você vai encontrar muito em texto literário, sabe? Você vai encontrar muito mais fácil você encontrar isso aqui em obras de Machado de Assis, de Eça de Queiroz, etc. Vamos aqui. Quando a expressão mais de um, ela aparece duplamente assim, quando ela vem repetida, gente. Observemos aqui,
Aliás, a primeira condição, né? Vamos só ajeitar aqui, peraí ainda. Eu quero ajeitar o negócio para ficar um negócio melhor, peraí. Só um instantinho aqui, ó. Eu vou dar um enter aqui, pronto. E agora dar um enter aqui. Pronto, para ficar bonitinho. São duas possibilidades, na verdade. Eu tava aqui, tava tudo misturado demais. Olha só. Primeira possibilidade de mais de um ser utilizado no plural. Quando houver ideia de ação recíproca. Ele não sei o que diabo é ação recíproca. É troca de ações. Por exemplo, eu olho você, você me olha. Eu cumprimento você, você vem, me cumprimenta. Né? Eu abraço você, você me abraça. E assim por diante. São trocas, tá? Então quando eu digo assim, mais de uma pessoa se abraçou, eu posso, veja, pode ocorrer plural, não quer dizer que tem que ocorrer plural. Eu posso dizer, mais de uma pessoa se abraçou, eu posso dizer, ou posso dizer, mais de uma pessoa se abraçaram, indicando ideia de plural. Ou, quando a expressão mais de um estiver repetida. Mais de um amigo, mais de um parente estava presente, ou estavam presentes. Isso quando essas expressões aparecem repetidas ou quando houver ideia de reciprocidade de troca, vai e vem, vem e vai. Tá certo? Tranquilo? Fechou, fechou. Raro. Acho muito difícil isso aqui aparecer em prova, gente. Muito difícil. Até porque existe uma pequena dose de polêmica também. Não é todo gramático que aceita o singular e o plural. Enfim, muito improvável de isso aparecer em prova. Mais provável vai aparecer a primeira, né? O mais de uma pessoa saiu, mais de cerca de 20 pessoas chegaram e assim por diante. Tá legal? Desce comigo. Vamos limpar. Tá limpinho aqui. Agora vamos descer. Próximo caso especial. Olha só. Próximo caso especial, expressões interrogativas. No presencial, nas aulas presenciais, eu não comento este caso. Mas como aqui é o modular, a gente comenta, tá certo? Agora já aviso, é muito improvável de aparecer. As principais bancas do país não costumam trabalhar com as formas interrogativas. Mas vamos lá, não é nada difícil não. Olha só. Veja, aqui primeiro a gente vai entender um negócio. Em vez de ler essa regra, vamos ler essa regra não. Vem pra cá, vem pra cá. Vem cá comigo, vem cá. Olha, quando eu faço a seguinte pergunta, imagina assim, imagine aí que nós estamos reunidos, nós estamos num restaurante, né, comendo lá, comemorando a sua aprovação, pô, que legal, bababá. Aí alguém pergunta assim, de uma hora para outra, quem poderia pegar a torta que está lá na geladeira do restaurante para a sobremesa? Qual de nós, ou quem aqui poderia... Quando eu digo qual de nós, ou quem aqui poderia, eu estou pensando o seguinte, há várias pessoas, mas eu só preciso de uma para desempenhar aquela ação. Não é assim? Então, quando eu precisar apenas de uma pessoa para desempenhar essa ação, eu vou sempre concordar com essa uma pessoa. Tipo, qual de nós, qual de vós, qual deles. Então, qual de nós pode ir pegar a sobremesa? E eu me incluo nessa possibilidade, ou seja, alguém poderia dizer, você acabou de comer agora? Vá lá, professor. Você acabou de comer, aliás, o senhor nem comeu, o professor está bebendo aí. Ora, bolas. Vá lá pegar o senhor, professor. Ah, tá, muito bem, obrigado, vou lá pegar. Certo? Eu me incluo na jogada. Se eu quiser sair da jogada, eu digo, qual de vós pode pegar a sobremesa que está lá na geladeira? Entendeu? Aí nós estamos completamente fora, tem um grupo, o nosso grupo e outro grupo acolá. Eu digo, qual deles ali poderia pegar a nossa sobremesa, hein? Qual deles? Aquele ali que está com as mãos, acabou de lavar as mãos. Ei, fulano, vai lá, vai pegar a sobremesa pra gente lá. Vá logo. Ora mais. Entendeu a história? Então, quando eu digo qual, olha, pode ter o cão depois, de nós, de vós, deles, o escambau. Eu sempre concordo com esse qual. Vem cá comigo, vem cá. O sujeito, a estrutura sujeito é esta. Qual de nós? Eu não me influencio com este nós, ele é irrisório pra gente. Então, qual de nós resolverá o assunto? Ou então, como tem aqui, qual de nós não serve de nada, viajará? Qual viajará? Perfeito, ó. Perfeito. Agora, quando eu escrevo, quais de nós, ele mudou, aí muda, você tá vendo, né?
Por que muda ele? Porque o quais eu levo em consideração a presença mínima de duas pessoas, não é? Ou seja, não é mais ele, é eles. Vocês concordam comigo? Tipo, quando eu digo assim, quais de nós, ou seja, quais é ele, eles, aliás, né? Então, se quais vai ser eles, agora eu posso concordar com eles ou posso concordar com nós. Eu tenho duas chances de concordância quando nós tivermos o quais, entende? Quais de nós viajarão, quais de nós viajaremos. Ambas são corretas, você vai preferir, obviamente, sempre uma à outra. O mesmo aqui, ó, quais de vós. Então eu posso concordar com quais, que vai ser sempre eles ou elas. Então, quais de vós estudarão matemática? Ou quais de vós estudareis matemática? Deu para perceber? Beleza, beleza, beleza. Ele achei fácil, achei tranquilo. Muito bom, muito bom, muito bom. Também achei fácil, também achei tranquilo. Fechou? Fechou. Limpada total aqui. Foi, já era. Desce comigo agora, vamos ao próximo caso especial. Núcleos coletivos. Primeiro, vem cá comigo. Bom, aqui não é para dar mancada com a concordância ideológica lá comentada agora há pouco. Ele como assim? Porque palavras coletivas nos lembram sempre muita coisa, não é? Então, por exemplo, eu vou dizer alguns coletivos aqui, talvez que você diga que ache estranho. Por exemplo, vara é coletivo de porcos. Entende? Muito doido, né? Se eu digo miríade é um coletivo de estrelas ou de insetos também, né? Ali, mas constelação, que eu saiba, também constelação também vale. Mas miríade também pode ser de estrelas, certo? Ele é outro coletivo antologia. Sabia que antologia é um coletivo? É um substantivo coletivo? Porque representa um grupo de obras reunidas, ou de poemas reunidos, de autores reunidos. É um conjunto de escritos, na verdade, é uma reunião. Então chamamos antologia, que é um substantivo coletivo. Então podemos pensar em outros tantos, né? Podemos pensar em correição. Correição é um coletivo de formigas. Olha, na internet aí tem um site muito legal que é infoescola.com.br. Tem muita coisa legal e segura, tá? Claro que existe muita informação na internet, controversa, né? Informação, opinião pessoal de professores, às vezes até de alunos mesmo. Mas o Infoescola é um site bem seguro, um site do governo e bem legal mesmo. Vale a pena dar uma clicada lá, tá certo? E lá você vai encontrar uma lista deste tamanho aqui de coletivos. Bom, o que importa pensar é o seguinte: quando o sujeito for formado por um coletivo, umzinho coletivo, concorde com esse coletivo. Se ele estiver no singular, pimba, manda no singular. Se estiver no plural, pimba, manda no plural. Nada de querer se influenciar. Porque coletivo me lembra um monte de gente. É plural. Não tem nada a ver não. Vem cá comigo, ó, vem cá. A multidão gritava desesperadamente. O meu sujeito é a multidão. Você sabe, multidão é uma estrutura coletiva, na verdade. Indica gente. Só que a multidão está completamente no singular. A e multidão. Então, é ela. Então, se é ela gritava desesperadamente. Eu não tenho que questionar. Contudo, se digo a multidão de torcedores, olha aí, ó, olha só, olha como é diferente. Vou pegar o verdinho de novo. A multidão de... ele está entendendo. Então você vai poder concordar ou com ela, que é a multidão, você diz ela, ou você pode concordar também com quem? Com torcedores, ou seja, eles. Isso lembra a regra da pizza, justamente. Lembra pra caramba a regra da pizza. O processo é igual, só que o nome é que é diferente, né? Lá na pizza a gente chamava de sujeito partitivo, que era uma parte de um todo. Não é verdade? Aqui não é bem isso, não é uma parte de um todo, não é isso que está acontecendo. Eu estou explicitando que multidão é essa, né? Que aglomerado é este. Então, eu posso concordar. Vamos lá, pegar aqui o roxo. A multidão de torcedores gritava, a multidão de torcedores gritavam. Entende? Ou seja, se nós tivéssemos assim, vou colocar em preto aqui, se tivesse a antologia dos poetas brasileiros é muito recomendada,
muito recomendada. Ou a antologia dos poetas brasileiros são muito recomendadas, né? Ó, são muito recomendadas. Porque eu vou concordar agora com quem, gente? Recomendadas. A antologia dos poetas brasileiros é muito recomendada, ou a antologia dos poetas brasileiros são muito recomendadas, quando eu vou concordar agora com poetas brasileiros. Deu para perceber? Muito cuidado. Isso só vale para coletivo. Claro, com certeza, só vale para substantivos coletivos. Tá certo? Ok, muito bem, volta comigo. Vamos fazer aqui uma limpeza. Pronto, tudo arrumado, tudo bonitinho. Vamos prosseguir. Próximo caso especial. É um caso especial, sim, viu? É o caso do pronome relativo, que é muito fácil, gente. Muito. Mas quando eu digo que é fácil, você vai dizer assim: Ari, você fala fácil só porque você é professor. Se você não fosse professor, duvido se dissesse que era fácil. Mas gente, presta atenção, ó. Vem cá comigo primeiro, vem aqui comigo. Todos vocês sabem que o pronome relativo é uma palavra que estabelece referência com a palavra de trás. No nosso caso, nós vamos usar uma tática muito simples, tá certo? Essas estruturas, elas são muito regulares. Por exemplo, se a tua organizadora for uma organizadora mais tradicional, mais caretinha, ela vai usar do jeito que aparece aqui, entendeu? Os começos são sempre muito parecidos. Fui eu que, foi ela quem, fomos nós que, fostes vós quem, e assim por diante. Então, como eles sempre gostam de tentar ver se o candidato conhece a regra, é bem fácil. A gente vai usar uma tática aqui que não tem como você errar. Então vamos aqui comigo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha comigo aqui, ó. Foi, já era. Sou eu que pago as minhas contas. Está correta essa concordância? Será que ela está correta? Olha, vamos ver aqui, vamos analisar passo a passo. Vou colocar aqui. Tá vendo que a minha dica é a seguinte, ó. Presta atenção, não diz pra ninguém essa dica não, viu? Assim, ó. Só sua, tá certo? Não sai por aí espalhando não. Ó, você pega esse que e olha para trás. É como se você fingisse que ele não existe. Ah, tem um eu aqui. Então pronto, eu pago. Então eu me baseio pelo eu para concordar com o pago. Justamente. Só que tem um negócio que eu vou dizer daqui a pouco. Agora não, aguenta aí. Vem cá. Foi ele que compartilhou o jantar conosco. Será que tá certo? Olha só aqui, ele. Tá aqui o que, não tá? Então esquece o que. Não olha o que agora, tá? Não olha o que agora. Olha só quem está atrás dele, que é ele. Então ele compartilhou o jantar conosco. E por fim, foram Antônio e Adriano que controlaram a equipe. Então você olha o que? Quem está antes do que? Ali Antônio e Adriano. Antônio e Adriano é eles. Então eles controlaram a equipe. Show de bola, show de bola. Professor, então o senhor está me dizendo o seguinte: que eu é o sujeito de pago, ele é o sujeito de compartilhou e Antônio é o sujeito de controlar. Quase aí, vem cá comigo. É quase. É bem por aí mesmo. Ó, bancas tradicionais não vão pedir o que eu vou mostrar agora a você, não. Bancas tradicionais vão perguntar o seguinte: concordância está correta ou incorreta? Bom, mais nada, você é o toma lá da cá. Banca mais tradicional, mais careta, não quer esse negócio de reflexão, até porque quem elabora a prova não reflete a língua. É uma pessoa, um professor normalmente muito, ou é muito antigo, né, ou tem uma formação com professores bem antigos e reproduz esse discurso. Então, banca não tão conhecida nacionalmente, vai seguir essa linha aqui. Ou seja, você já ganhou a questão. Agora, uma outra banca pode pedir um negócio mais invocado. Que negócio é esse? Vem cá comigo, ó. Vem cá. Eles podem perguntar, vou dar uma limpada geral aqui, quem é o sujeito de, cadê aqui? De foi. E quem é o sujeito de compartilhou. Se eles perguntarem isso, gente, a resposta é sempre a mesma. Presta atenção, ó. Teoricamente falando, tá vendo esse eu? A gente usou o eu para fazer a concordância correta, não foi? Eu pago. Perfeito. E continuaremos usando. Só que se eles perguntarem quem é o sujeito de sou, o sujeito de sou é eu e o sujeito de pago é que. Só que você sabe que o que é a mesma coisa que eu, não é verdade? Justo. Se eles perguntam quem é o sujeito de foi, o sujeito de foi é ele. Ele foi. Que é o sujeito de quem?
de compartilhou. E foi por isso que no começo da aula, agora, no começo desta regra, eu falei assim, todos vocês se lembram de que o que refere-se a termos anteriores. Então, quando o que se refere a ele aqui, no caso, ele assume o valor de ele, né? Então é como se nós tivéssemos dois eles na frase. E por fim, quem é o sujeito de foram? Antônio e Adriano é o sujeito de foram. Quem é o sujeito de controlaram? Que, sem delongas. Deu para perceber? Então, é muito improvável de a banca pedir isso daqui, uma banca de menor expressão. De maior expressão pode perguntar. Mas minha banca não é tão conhecida, cara. Eles podem aprontar nenhuma não para me enganar? Podem. Eles podem não perguntar, que é o normal. Eles podem pedir isso daqui, ó. Presta atenção. Vou colocar em preto, peraí. Fui eu que risquei a parede. Certo ou errado, gente? Foi eu que risquei a parede. Aí, se você ficar com o pensamento engessado, você pode dar essa mancada aqui, ó. Eu risquei, certo? Item verdadeiro. Próximo item B. Tem um erro. Tem um erro, senhor. Eu é o sujeito de... Eu fui? Tá errado não isso aqui, gente? Olha aí, tá vendo? Vem cá comigo. Ó, eu vou ficar pequenininho. Que está aqui em cima, tá vendo? Gente, ele pegou a macumba. A macumba, quem é a macumba? Esse foi aí. Pegou a macumba, botou no começo da frase. Aí você, todo certinho, né? Todo pragmático. Eu risquei, tá certo. E a macumba que tá lá atrás? O que a gente faz com essa macumba aí? Chuta, não pode chutar, ninguém chuta trabalho, né? Que dá um azar do cão, dizem. Eu nunca vi trabalho. Aliás, já vi, faz tempo. É chutar trabalho. Não chute trabalho, não. Que você faz o quê? Vamos cuidar desse trabalho, vamos pegar esse trabalho, recolher esse trabalho. Não é verdade? Vamos dar um jeito nesse trabalho. Vem cá comigo. Eu quero. Pronto, foi, já era. Vamos pegar esse trabalho. Ó, trabalhinho. Aí dentro lá da cestinha do trabalho, tinha frutas. Opa, vou pegar essas frutinhas pra mim aqui. Né, ó. Eu fui, ajeitar aqui, ó. Pronto. Eu fui. Eu risquei. Agora entendi. Ó, tá aqui, ajeitamos o trabalho. Tinha umas frutinhas dentro, tinha uns perfumes. Ih, pegamos até uns perfumes. E tinha lá uma cueca velha. Não, joga fora essa cueca. Joga fora. Joga fora. A cueca é aqui, ó. É o O e o I. Joga fora. Né? Joga fora. Fiquei só com fui. Fui. Valeu a pena. Valeu a pena. Ok? Tá certo? Joga fora isso aqui. Fui eu que risquei a parede. É uma maneira, agora sim é a maneira correta de dizer a frase. Eles podem tentar mexer aqui para enganar você. Foi? Tudo bem, volta comigo, limpa tudo. Professor, e se for quem? Olha, se for quem, o processo, raciocínio é muito parecido, gente. Sério, sério. A diferença é a seguinte, vem cá comigo. A diferença é que o quem, ele vai ter voz própria. Então assim, quando você tiver essas mesmas estruturas, fui eu quem... Você diz, putz grila, é provável que eu tenha duas concordâncias, justo. Se for foi ele que, uma concordância só, foi Pedro quem, olha, chance de duas concordâncias, chance, né? Então muito cuidado com isso, tá certo? Vem cá comigo, vem cá. Olha só, quando digo, eu vou escrever aqui, vou colocar um espaço, vou escrever as minhas contas. Opa, sobe comigo aqui. Ok, as minhas, vou colocar aqui minhas contas, para ficar igualzinho ao outro lado, tá certo? Perfeito. Ó, quando digo sou eu quem paga as minhas contas, vem cá comigo, tá vendo quem aqui? Pronto. O quem é a mesma coisa, interpreta, guarda isso aqui, guarda aqui, ó. Quem é a mesma coisa que ele, ela, tá certo? Sempre, ele ou ela, tá certo? Então, aqui eu vou colocar ele, poderia ser ela, tanto faz. Então eu posso concordar ou com ele, ou concordar com eu. Continua olhando, ele continua olhando para eu, continua olhando, ó. Eu pago as minhas contas, ele, ela paga as minhas contas. Então eu posso escrever assim, ó. Sou eu quem
paga as minhas contas, sou eu quem pago as minhas contas. Deu para perceber? Mais ou menos, professor. Então eu olho para trás, o meu verbo eu quero preencher, eu olho quem? Olho quem. Interprete o quem como se fosse ele ou ela, sempre. E quem estiver atrás do quem, você vai levar em consideração também. Então, por exemplo, ó, quando eu digo, vamos construir uma frase aqui rapidinho para a gente ir para o intervalo, né? Se digo assim, ó, fomos nós, aí eu uso quem. Quando eu uso quem, eu imediatamente vou projetar assim, pera ainda. Se ele colocou quem, eu vou poder concordar ou com nós, show de bola, ou vou poder concordar com quem. Só que você vai interpretar o quem como se fosse ele ou ela. Então, fomos nós quem, eu vou terminar o resto da frase, ó. Quem, o livro, o verbo é o verbo ler. Então, como é que eu vou escrever aqui, gente? Concorda comigo só com o verbo, só com nós. Nós lemos. Fomos nós quem lemos o livro. Show de bola. Agora concorda com quem que é ele? Ele leu. Vamos ler tudo agora. Fomos nós quem leu o livro. Ele parece que está errado. Ele está esquisito. Não, o meu ouvido, né? O suricato ceboso. A armaria, não, né? Não é o suricato ceboso, né? Não, professor, tá errado isso aqui. Gente, tá certo. Por que tá certo? Vem pra cá. Você quer saber o que tá certo? Então você vai apertar lá embaixo que eu vou voltar para explicar por que isso aqui tá certo. Show de bola. Gostaram do suricato ceboso? Né? Personagem legal, né? Bacana. Então, não perca tempo e aperte lá embaixo que eu volto para explicar por que no seu ouvido isso aqui tá feio. Não, isso tá feio. Mas tá certo. Volto já.